Boa noite, pessoal. Bom, hoje eu vou falar sobre o TDC, que é uma conferência que tem todo ano, mais voltada para a área de TI, mas tem uma trilha voltada para a área de gestão. Na verdade, é para qualquer pessoa, né? Não precisa ser um gestor que vai assistir essa trilha, qualquer pessoa que tenha interesse pode assistir. Mesmo porque quando eu fui nessa trilha, tinha cerca de umas 70 pessoas, e da área de gestão mesmo, acho que tinha umas 7 pessoas. O resto era tudo da área de TI, então é uma trilha que engloba muita gente. Então eu vou falar sobre 2 palestras que eu assisti na trilha Management 3.0, que foram as 2 palestras que eu mais gostei. Teve umas 10 palestras mais ou menos, mas eu vou focar em 2, que foram as que eu achei mais interessante. A primeira delas é sobre inteligência emocional, que quem palestrou foi o Julian Lourenço Farrapeira, desculpa, que é este rapaz aqui. Muito legal a palestra dele, foi curta, mas foi bem proveitosa. Eu tentei pegar o máximo de informação para usar no dia a dia. E vai ser a primeira parte que eu vou falar. Eu vou focar sobre inteligência emocional, mas vou focar mais na parte de liderança, tá? Que foi a parte que eu achei mais interessante que ele falou. Então, primeira coisa, o que é inteligência emocional? Nada mais é do que a capacidade de você gerir e administrar suas próprias emoções para alcançar algum objetivo. Então, assim, um líder, a primeira coisa que ele tem que aprender a fazer, ele tem que aprender sobre a inteligência emocional. Então, ele tem que conhecer aquilo, ele tem que ter pleno domínio daquilo. Ele tem que estudar muito, saber o que é, ver a definição, ter muito conhecimento daquela ferramenta para ele poder ir para o passo 2, que é gerir as suas próprias emoções. Então, assim, um líder, se ele não conseguir gerir as próprias emoções dele, ele não vai conseguir liderar ninguém. Porque ele não pode ser um líder desequilibrado, um líder nervoso, um líder ansioso. Ele tem que ter muito controle emocional para poder lidar com qualquer tipo de situação, seja uma situação muito complicada como uma situação simples. Então ele tem que aprender a gerir todas as emoções dele para ele poder gerir as demais pessoas. E a terceira parte que ele tem que fazer é olhar sempre o lado bom de cada situação. Então, assim, ele não pode achar que tudo é um problema. Tipo, realmente, tem problemas, mas ele tem que pegar aquele problema e tentar extrair o mais positivo que ele puder. O melhor daquela situação, que nem um exemplo que eu dei aqui. Um menininho tava andando, tropeçou, deu uma cambalhota e tcharam, aprendeu a dar uma cambalhota. Ele poderia ter ficado frustrado, chato, que ele tropeçou, igual a Gleice se cortou, teve um dedinho feliz lá. Então ela soube aproveitar o bom da situação do corte do dedo dela. Foi a mesma coisa um menininho. Então ele, em vez de ficar chateado que ele tropeçou, ele falou, poxa, aprendi a dar uma cambalhota, olha que legal. Vou ir para as Olimpíadas esse ano. Então ele soube aproveitar o lado bom dessa situação. Então, quando um funcionário tem muita habilidade e pouco desafio, isso gera uma ansiedade. Então, assim, por exemplo, eu consigo corrigir 10 bugs. Só que na minha equipe só tem um bug. Então, cara, eu tô ansioso, porque, eu queria muitos bugs para corrigir. E não tem na minha equipe. Então, assim, não tá legal. Então, ele tem que tomar cuidado para isso não acontecer. Só que o contrário também é muito ruim. Quando ele tem muito desafio e pouca habilidade, aí ele vai ficar frustrado. Então, assim, minha equipe tem 10 bugs, eu só consigo resolver 2. Como que esse cara tá me dando 10 bugs? Não vai dar. Eu tô frustrado, não tô conseguindo resolver. Você tá me pressionando, você sabe que eu não vou conseguir resolver. Então, assim, o líder tem que tomar cuidado para não acontecer nenhuma das 2 coisas. Nem ter muita expectativa, nem pouca expectativa. Ele tem que saber analisar aquela pessoa para saber exatamente o que ele vai conseguir delegar para ela. Isso é um erro que acontece bastante. Às vezes a gente acha que a pessoa vai conseguir fazer aquilo, mas ela tem aquelas limitações. Cada um tem a sua limitação. Então é muito importante que ele enxergue isso. Outra coisa, a gente tem que conhecer a gente para conhecer as outras pessoas. Quando a gente tem o pleno conhecimento, a gente nunca vai ter o pleno conhecimento da gente, mas assim, quanto mais a gente se conhecer, melhor, porque a gente vai saber até onde a gente vai ir, até onde é o nosso limite, até onde a gente vai conseguir ajudar aquela pessoa. Então é muito importante ter o autoconhecimento. Dê sempre o exemplo. Um líder, ele tem que ser o exemplo. Assim, pra mim tem que ser o exemplo 100%, independente de qualquer coisa. Por exemplo,
eu sou um líder e eu chego atrasado. Tudo bem, eu sou o líder, eu sou o chefe, eu posso chegar atrasado. Só que quando eu for cobrar o cara, pô, você tá chegando atrasado. Na mente dele ele vai pensar assim, mas você também chega atrasado. Tudo bem que você é meu chefe, mas, sabe, você também chega atrasado. Só que quando eu dou o exemplo, além de eu conseguir cobrar melhor, falar assim, ó, você tá chegando atrasado. O cara pensa, nem meu chefe chega atrasado. Que vergonha, eu tô chegando atrasado. Além da pessoa falar assim, realmente, essa cobrança é devida, ele ainda vai querer seguir o exemplo daquele cara. Falar, pô, o cara é meu líder, não chega atrasado, ainda sabe trabalhar, dá o exemplo, então eu vou querer ser igual a esse cara. Então, se ele é o exemplo, ele vai conseguir influenciar muito mais pessoa, muito mais fácil. E contrate sempre pessoas positivas. Isso eu acho uma coisa bem importante, porque é um porre você trabalhar com uma pessoa negativa do seu lado. É muito ruim. Assim, eu já trabalhei, sei que é ruim. Tipo, você tá tentando resolver um problema, tá tentando ver o lado positivo, tá tentando incentivar aquela pessoa e aquela pessoa, não vai dar certo. Não vai dar certo, eu já sei que não vai dar certo. É melhor você nem tentar porque não vai dar certo. Gente, isso é muito ruim. Então assim, tente ser positivo o máximo que você puder. Mesmo com as dificuldades, a gente tem dificuldades, tem problema no dia a dia, mas assim, quando você começa a pensar positivo, parece que tudo começa a dar mais certo pra você. Porque você começa a olhar por outros olhos, você começa a atrair aquilo pra você. Eu já fiz uma palestra sobre lei da atração, então assistam se você não assistiu. O Wilson vai deixar o link aqui embaixo. Brincadeira. Então assim, pense positivo que aquilo atrai pra você. E vou falar sobre uma outra palestra agora, desse rapaz, chama Luciano Medeiros Marcelino, que é Liderança Não é o Cargo. É uma continuação, porque também é sobre liderança. Então, meio que vou dar uma sequência. Esse rapaz, ele virou líder faz pouco tempo na empresa dele. Eu conversei com ele um pouquinho lá no TDC. E ele encontrou algumas dificuldades e em cima disso ele fez essa palestra que eu achei bem interessante. A palestra dele foi muito boa, gostei. Pena que foi rápida, porque foi muito boa. Então, eu peguei algumas partes também que eu acho importante na questão da liderança. Muitas vezes o gestor ele erra ao dar o cargo de liderança para uma pessoa. Por quê? A primeira coisa que ele tem que ver, que nem sempre ele vê, será que a pessoa quer ser um líder? Às vezes a pessoa não quer ser um líder, ela quer ser uma pessoa operacional, ela não quer ter desafios, ela não quer ter problemas, ela não quer ter que resolver o problema da equipe, ela simplesmente quer fazer o dela, trabalhar, ela é boa naquilo, ela não está preparada para ser um líder, ela não quer ser um líder, mas eu fui lá e coloquei ela como líder. A pessoa vai se frustrar, não vai conseguir dar resultado, ela não vai se sentir bem e ela não vai acabar não sendo um bom líder. Então a primeira coisa que a pessoa tem que ver será que ela realmente quer ser um líder? Isso é uma pergunta muito importante que eu acho que antes de você contratar, antes de você delegar esse cargo, você tem que fazer para a pessoa. A segunda coisa é analisar o perfil dela. Às vezes a pessoa não tem perfil para ser um líder. Às vezes você fala, pô, ele parece bom, tudo, mas tá falhando ali e é um ponto importante. Então assim, analisa o perfil da pessoa para ver se realmente ela vai ser um bom líder. Vê se a pessoa tem autogestão. Um líder, ele não pode ficar sendo monitorado, ficar sendo cobrado. Ele tem que se autogerir, ele tem que ter essa capacidade de falar, ó, vou chegar hoje, vou conversar com a minha equipe, vou resolver isso, isso e isso, e tá pronto o meu dia. Eu não tenho que me preocupar, eu já coloquei ele lá justamente para isso, para não ter que me preocupar. Então ele tem que ter essa autogestão. Ele tem que ser respeitado por todos, isso é muito importante. Um líder que não é respeitado não é um bom líder, porque ninguém vai levar fé nele, ninguém vai querer ele por perto, ninguém vai querer ele na equipe, então é muito bom, é muito importante que ele seja respeitado por todos da equipe. Um líder, ele tem que fazer perguntas e não só querer as respostas. É muito fácil ter a resposta. Ah, equipe, o que a gente faz nessa situação? Fala aí, o que vocês acham? Ah, isso. Ah, então tá tudo certo. Não, ele tem que perguntar, falar, ó, mas por que você acha que é isso? Será que realmente é assim que vai funcionar? Eu já fiz esse teste uma vez e acho que não vai dar certo. Então ele tem que fazer perguntas e não só querer respostas. E ele tem que errar. Um líder tem que errar. Se ele não errar, ele não vai saber como é o certo. Ele não vai conseguir falar para a equipe, ó, eu sei que você quer fazer assim, mas eu já fiz assim, não deu certo. Eu errei no passado e hoje eu sei que está errado. Então faça desse jeito que é o melhor. Então ele não pode ser uma pessoa perfeita. Ele tem que cometer muitos erros para chegar no cargo de liderança. Uma coisa importante também
Às vezes, algumas pessoas têm uma facilidade para liderar determinadas coisas. Isso não significa que ela é um líder. Por exemplo, o cara lidera muito bem o futebol na empresa. Fala, gente, vamos jogar futebol, vai ser assim, assim, assado, a equipe vai ser essa, você é o goleiro, você é o atacante, você é o meio de campo. Pronto, tá formado. Nossa, foi o melhor jogo que teve. Toda vez o cara é sensacional. Não significa que vai chegar na empresa e o cara vai liderar a equipe dele. Não vai, ele só é bom liderando futebol. Então, assim, você tem que saber o que ele lidera, se é significativo ou não para sua empresa. E uma outra coisa que o líder tem que fazer é ser esperto. Ele tem que saber aproveitar o melhor de cada um. Às vezes, por exemplo, a Gleice é muito boa para liderar o fluxo de caixa. Então, eu já sei que ela é boa, eu já vou deixar ela no fluxo de caixa, não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar com contas a pagar. Porque eu sei que, ela vai arrepiar no fluxo de caixa, no contas a pagar não tá legal, então eu vou pegar o contas a pagar. E quando eu for ver, a equipe tá sensacional, porque cada um pegou uma parte, eu soube aproveitar o melhor de cada um. E aí, como o Mendola mesmo falou, minha equipe tá sem bugs, olha que maravilha. Então, assim, é muito bom a gente saber aproveitar o melhor de cada pessoa para fazer com que tudo flua da melhor maneira possível. Esse rapaz, quando ele fez a apresentação dele, ele pegou 5 exemplos de liderança que ele conhecia, e todos os exemplos de liderança que ele pegou não foram de chefes dele. Ele falou pra gente fechar os olhos e pensar num líder, que a gente consideraria um líder. E depois ele falou, levante a mão, quem foi que pensou no seu próprio chefe? Acho que 3 pessoas levantaram a mão. Então, assim, todos os exemplos que ele usou de liderança foi a mãe dele, a esposa dele, o tio dele, o melhor amigo dele. Porque nem sempre o líder é o nosso chefe. Às vezes a gente está rodeado de pessoas que são líderes e que a gente pode aprender um pouco com cada uma delas. Então eu achei bem legal a palestra dele por conta disso. E o que eu tinha passado para vocês hoje era isso. Desculpa aí que eu fiquei um pouco nervosa. E é isso, obrigada. Então, uma coisa... Tá cortando, só um minutinho. Tem uma frase ali embaixo. Essa parte você vai cortar, né? Falei que essa apresentação ia ficar uma catástrofe. Ai, meu Deus. Ainda bem que não tem nenhum chefe aqui. Wilson, corta tudo isso, hein? Pelo amor de Deus.